Pois bem, sabendo aqui que uma estratégia low carb é eficiente em reduzir os níveis de insulina, a gente sabe que os alimentos que participam desta estratégia normalmente não provocarão grandes elevações, grande flutuação da insulina. É mais ou menos assim. Dependendo do que você come no seu dia, você vai ter elevação de insulina e de glicose. Alguns alimentos têm um alto potencial em fornecer glicose para o sangue, certo? Outros alimentos já não têm tanto potencial. E, para falar a verdade, quanto mais denso em carboidratos energéticos, aqueles que o corpo consegue digerir e retirar a energia disso, aqueles que são mais densos em amidos, mais densos em açúcares, no caso, por exemplo, de sacarídeos, monossacarídeos, e aí eu já estou falando muito ciência para vocês, mas aqueles que são ricos em açúcar doce ao paladar e ricos em amido, que não é doce ao paladar, mas é rico em glicose, acabam provocando uma flutuação no sangue de glicose. Então, quando a gente fala que tem açúcar no sangue, a gente fala que a gente tem glicose no sangue, tá? Principalmente. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é mais ou menos assim. Dependendo do que você come, e da quantidade que você come e do que mais tem junto nessa refeição, você vai ter uma alta quantidade de glicose presente e que pode ser absorvida rapidamente. Com isso, seu corpo vai utilizar de um importante hormônio que serve para a regulação disso, e o nome desse hormônio é insulina, tá? Por que não é interessante você fazer esse tipo de coisa o tempo todo, depender da insulina para fazer a regulação dos níveis de glicose? Porque se você fica fazendo essa montanha-russa de sobe e desce de glicose o tempo todo, dia após dia, né, ao longo do dia várias vezes, dia após dia, semana por semana, isso pode gerar no seu organismo algum efeito nocivo de fato, em que você passa a desenvolver alguma dessas doenças que eu acabei de citar, relacionadas à resistência à insulina. Às vezes não é nem um diabetes, mas pode ser uma síndrome do ovário policístico, pode ser excesso de gordura corporal, que você começa a desenvolver obesidade, sobrepeso de fato. Então, existem diversas doenças relacionadas à resistência à insulina. Mas o que é essa resistência à insulina? Então, como eu falei para vocês, se na sua dieta, por exemplo, tem muito desses alimentos que provocam elevação glicêmica drástica, né? Rápida elevação, e o seu corpo demanda de uma alta quantidade de insulina para fazer com que esse açúcar no sangue desça, o que acontece com o tempo é que você vai lesionando tecidos no seu organismo. Primeiro porque glicose em excesso é extremamente tóxico ao organismo, e é por isso que ele vai lá e produz tanta insulina para lidar com essa quantidade excessiva de glicose, certo? E aí você vai ter a queda da glicose, porque a insulina foi lá e armazenou, converteu, fez tudo o que precisava fazer com essa glicose, mandou para a célula usar, e aí depois baixou o açúcar no sangue. O que você sente quando ele está aqui baixinho é aquilo que você chama de fome. Mesmo que ainda sinta o estômago meio cheio, mesmo que seu estômago não esteja roncando, mas você sente uma fome, e é uma fome tão forte que você não sabe nem como explicar essa fome. Bom, então você está com fome. O que você vai comer? Para não atrapalhar muito o seu dia, você vai lá e pega alguma outra coisa que seja prática e rápida. E a gente tem, nesse mundo prático e rápido de alimentos, um monte de alimentos que são densos em carboidratos de digestibilidade rápida e pobres em nutrientes. E somos acostumados e fomos ensinados a nos alimentar dessas coisas, e a gente acredita piamente que é a melhor coisa que a gente pode fazer.